Olá, caros alunos! Nesta aula, nós vamos estudar a morfologia dos dentes descidos, ou também conhecidos popularmente como dentes de leite. Bem, como vocês já sabem, nós temos, na dentição permanente dois incisivos, sendo um central, um lateral, tanto superiores quanto inferiores, dois caninos, sendo um superior e inferior, dois pré-molares superiores, dois pré-molares inferiores e três molares superiores e três molares inferiores. Ocorre que na dentição decídua nós temos igualmente dois incisivos, sendo um central e um lateral, um canino e o primeiro e o segundo molar descido. Aqui nós não temos pré-molares na dentição decídua. Então, como vocês podem ver aqui nesse arco, de uma dentadura decídua completa de uma criança de aproximadamente 3 a 4 anos de idade, estão presentes 20 dentes descidos, sendo deles o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro molar descido e o segundo molar descido. Igualmente, no arco inferior, nós também vemos a mesma sequência. Nessa aula, vocês deverão estudar todas as características anatômicas dos dentes descidos, em particular de cada um deles, e também saber quais são as diferenças gerais entre os dentes descidos e dentes permanentes e que apresentam impacto no exercício da clínica odontológica. Bem, partindo então para a nomenclatura da dentição decídua, nós vamos dividir a boca em 4 porções e ao invés de nós numerarmos como 1, 2, 3 e 4, como na dentição permanente, nós vamos numerar como 5, 6, 7 e 8. Então, o número 1 se refere ao incisivo central, o número 2 ao incisivo lateral, o 3 ao canino, o 4 ao primeiro molar descido e o 5 ao segundo molar descido. Então, aqui, por exemplo, neste quadrante, nós temos o 5, 1, o dente 51, o dente 52, 53, 54 e 55, e assim por diante nos demais quadrantes. Aqui vocês podem perceber também todos os dentes que compõem o arco inferior de uma dentadura decídua, partindo então do 75, 74, 73, 72, 71 e depois nós partimos para todos aqueles que começam com o número 8, desde o 81 até o 85. Bem, em algumas situações é possível encontrar crianças com dentadura mista. Então, vocês vão encontrar na clínica tanto crianças que só apresentam tão somente os dentes descidos, mas também crianças que apresentam dentes descidos e dentes permanentes. Aqui, por exemplo, nós vemos um caso em que nós temos a presença de dois dentes permanentes, que são o 41 e o 31, que estão erupcionando por lingual aos dentes descidos. Inclusive, um deles já até se encontra com uma certa mobilidade e discretamente vestibularizado devido a essa mobilidade. É um caso típico de retenção prolongada dos incisivos centrais inferiores descido, ou seja, retenção prolongada do 8.1 e 7.1. E em aulas futuras vocês vão ver que essa situação configura uma situação na qual estão indicadas as extrações dos dentes 7.1 e 8.1. Bem, agora nós vamos passar para falar de uma forma geral, quais são as características morfológicas diferenciais entre dentes descidos e permanentes. Então, a primeira característica é em relação ao tamanho. O dente descido, ele é menor do que o dente permanente numa proporção de 1 para 3. A espessura, tanto de esmalte quanto de dentina, ela é menor no dente descido,
quando comparado com o dente permanente. Então, dentes descidos têm espessura menor de esmalte e dentina do que dentes permanentes. Além disso, eles são menos mineralizados. Isso quer dizer, né, que durante um preparo cavitário é muito fácil atingir a polpa dentária. Ou seja, durante um preparo cavitário em dentes descidos, devemos ter a máxima conduta conservadora para que nós evitemos com que ocorra uma exposição pulpar acidental. E também, pelo fato do dente descido ser menos mineralizado do que o dente permanente, o coloca numa posição de maior fragilidade em relação aos ataques ácidos promovidos pelos micro-organismos que fermentam os monossacarídeos, né, e disacarídeos, tá certo? Em relação à cor, né, o dente descido ele é bem branco, um branco leitoso. Em relação à cor do permanente, é uma cor mais amarelada. Então, é muito comum quando a criança se encontra numa fase de dentição mista, por exemplo, por volta ali dos 6 anos de idade, quando ocorre a esfoliação dos incisivos inferiores descidos e a erupção dos seus sucessores permanentes, é comum com que a mãe ela note essa diferença de coloração e muitas vezes procure o atendimento odontológico pensando em se tratar de alguma alteração importante daqueles dentes. Mas nós sabemos, né, que a cor é diferente em função da espessura de dentina, que é muito maior no dente permanente. Então, o que dá cor ao dente é a dentina. Sendo a espessura de dentina maior no dente permanente, ele é mais amarelado do que o dente descido. Bem, além disso, o término do esmalte na região cervical, ele é muito abrupto no dente descido, diferente do dente permanente que termina em bisel. Isso faz com que facilmente, durante um preparo cavitário, numa face proximal, haja perda dessa parede cervical. Então, nós devemos ter o máximo cuidado durante esse preparo também para que não haja a perda da parede cervical. Em relação ao tamanho dos molares, enquanto os molares descidos se encontram numa ordem crescente, isso significa, né? O primeiro molar descido, ele tem um tamanho menor do que o segundo molar descido. Nos dentes permanentes, nos molares permanentes, ocorre o contrário, né? Eles seguem uma ordem decrescente. Bem, os dentes descidos, além disso, eles têm coroas mais amplas no sentido mesodistal em comparação com a dimensão cérvico-oclusal. Muitos apresentam uma protuberância cervical acentuada e uma constrição cervical acentuada também. Isso pode, em algumas situações, dificultar um pouco a colocação de grampos durante o processo de isolamento absoluto e também, como eu já falei anteriormente, a perda da parede cervical durante um preparo cavitário. Bem, além disso, existem também diferenças em relação à polpa. Nos dentes descidos, os córneos pulpares são mais altos quando comparados aos dentes permanentes. E, consequentemente, né, as câmaras pulpares, elas são mais amplas. Com isso, nós sabemos que há um risco de exposição pulpar durante um preparo cavitário, que é maior do que em dentes permanentes. Então, vejam, prestem atenção. Devido à menor espessura de dentina e devido à câmara pulpar ser mais ampla nos dentes descidos, é muito mais fácil, durante um preparo cavitário, nós provocarmos acidentalmente uma exposição pulpar. Bem, além disso, os dentes descidos eles apresentam raízes mais longas e mais afiladas em relação às dimensões da coroa, quando comparados aos dentes permanentes, que têm mais ou menos uma distribuição, né, mais harmônica entre a raiz e a coroa. E além disso, pelo fato dos dentes descidos, né, particularmente dos molares descidos, abrigarem no seu interior o germe dos dentes permanentes, eles possuem raízes mais divergentes no sentido apical do que a dos molares permanentes. Então vamos
sintetizar agora nessa figura todas essas diferenças que nós encontramos entre os dentes decíduos e os dentes permanentes. Então, aqui, olha só, começando da letra a espessura de esmalte, ela é menor no dente decíduo quando comparada com o dente permanente. A espessura de dentina também, aqui na letra B, né? Percebemos que a espessura de dentina do dente decíduo é bastante inferior quando comparada à espessura de dentina de um dente permanente. Os cornos pulpares são mais altos, né, mais proeminentes aqui no dente decíduo, e a câmara pulpar ela é mais ampla no dente decíduo quando comparada ao dente permanente. Obviamente que isso pode sofrer alguma modificação em função da idade desse dente decíduo e também se esse dente sofreu alguma agressão, né, pela lesão de cárie. Isso pode promover uma retração, né, desse corno pulpar. Nós percebemos também que o término cervical aqui, né, é um término abrupto, diferente aqui do término do dente permanente, que termina em bisel, esse esmalte termina em bisel. Com isso, muitas vezes nós estamos trabalhando aqui numa parede proximal e simplesmente, de repente, perdemos essa parede cervical, né? As raízes são mais longas, mais afiladas e mais divergentes. Então, muitas vezes, durante um processo de extração, nós teremos que ter o máximo de cuidado para evitar uma fratura radicular. Porque quando a raiz se encontra escavada no seu interior, né, ela fica bem mais afilada e divergente, não raramente pode ocorrer uma fratura radicular durante um processo de luxação dentária, né, durante uma extração de um dente. E também, né, reforçando né, essa questão da câmara, da amplitude da câmara pulpar, o que torna esse dente também mais propenso a sofrer uma exposição pulpar durante um preparo cavitário. Nos slides seguintes, eu gostaria que vocês passassem eles com muita calma, né, e que vocês estudassem essa anatomia. Eu coloquei também na página da disciplina um artigo que fala sobre essa importância de conhecer essa anatomia lá na clínica, tá? E também coloquei um roteiro para que vocês estudem. Então, eu gostaria que vocês lessem, né, que vocês estudassem. Então, aqui vocês vão encontrar todas as características de cada grupo de dente, né, do incisivo central, superior e inferior, o lateral superior e inferior. E aqui observem, né, por exemplo, aqui você observa que a coroa dos incisivos ela tem um formato muito mais quadrado quando comparado do incisivo central permanente, que ele é mais retangular. Então, esse dente é mais quadrado. Observe também que o comprimento da raiz dos incisivos laterais inferiores descidos é maior do que o comprimento da raiz do incisivo central. Isso é um achado que vocês vão encontrar muito comumente em radiografias. Em relação aos caninos, né, gostaria também que vocês estudassem. Então, aqui nós temos toda a descrição. Aqui nós temos algumas fotos apenas para mostrar, né, que aqui não se trata de um processo de fratura radicular, mas sim da risólise, né, fisiológica que ocorre nesses dentes. Então, é muito importante que vocês observem atentamente o exame radiográfico para que no momento de uma exodontia, de um dente descido, vocês comparem, né, o dente que vocês extraíram, incluindo a estrutura radicular, com os achados radiográficos, para ter certeza de que não houve fratura mesmo. Eu gostaria de chamar muito a atenção do primeiro molar descido, tanto superior quanto inferior, cujos sucessores são os premolares, tá? Então, muita atenção, não existe premolar na dentição decídua. Vocês vão encontrar os molares descidos, cujos sucessores permanentes serão os premolares. Bom, esse primeiro molar superior, ele não tem nenhum correspondente anatômico na dentição permanente, ou seja, é um dente que não se parece com nenhum outro. Eu poderia dizer para vocês assim que talvez ele lembre um pouco um premolar, mas de longe, né? Ele não tem nenhum correspondente.
tá? E eu gostaria que vocês estudassem bastante todas as características desse primeiro molar superior. Agora, o segundo molar superior descido, ele tem uma anatomia exatamente igual ao primeiro molar permanente superior. Tem até tubérculo de Carabelli, tem ponte de esmalte, né? Então, vocês vão ver um dente que é exatamente igual ao primeiro molar permanente superior, só que em um tamanho menor. Então, fica muito fácil de reconhecer esse dente. Bem, ocorre que com o primeiro molar inferior, o mesmo que acontece com o superior. Também não há um correspondente anatômico na dentição permanente. Né? Nós vamos encontrar um dente que tem um formato, né, bem diferente daquilo que nós estamos acostumados com os dentes permanentes. E, igualmente, ao primeiro molar superior, né, que é parecido, o permanente, né, parecido com o segundo molar descido superior, aqui nós temos a mesma relação. O segundo molar inferior descido é muito parecido com o primeiro molar permanente inferior. Inclusive, ele também tem 5 cúspides, né? 3 cúspides vestibulares e 2 cúspides linguais. Então, observem atentamente esses desenhos, né? Que eles mostram claramente como é a anatomia desses dentes. Estudem pelo roteiro que eu dei, voltem nessas figuras, comparem e estou à disposição, né? Vocês sabem me encontrar pelo e-mail ericali@unb.br ou também se quiserem mandar uma mensagem pela sala de aula virtual, eu estou à disposição de vocês. Então, desejo a todos um ótimo estudo.